Esteve em movimentação, visando, obviamente, a segunda fase da Copa Brasil, foi o Operário Ferroviário, que foi a Curitiba, e em jogo amistoso enfrentou a equipe do Paraná Clube. De virada, o Operário venceu por 3-2. Marcaram para o time do Paraná o Murilo e o Valber, e para a equipe do Operário o William Lira, Lucas Batatinha e o Paulinho. 3-2 para o Operário Ferroviário. Quem está conosco nessa noite, e a gente pode falar que uma situação que ficou bem evidente nos jogos do Operário dentro da Copa do Brasil, foi a questão do condicionamento físico, muito elogiado pelo técnico do Operário, e os jogadores realmente tendo uma postura diferente, uma postura física diferente, conseguindo aguentar mais, marcando mais, e uma das pessoas, ou é a pessoa responsável por esse trabalho, é o professor Jackson, que está hoje em nosso programa, vai falar um pouquinho sobre a parte física do Operário Ferroviário e também como foi essa movimentação da equipe do Fantasma contra o Paraná Clube. Primeiramente, Jackson, obrigado por tua presença aqui. Vamos bater uma bola aqui falando do Operário Ferroviário. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar participando do programa e vamos conversar um pouquinho do Operário, que é uma marca muito boa, né, para essa cidade que tanto merece ter um clube dessa expressão toda. E daí, fala pra gente como é que foi essa movimentação do Operário lá contra o Paraná Clube, o técnico Gersinho tendo que fazer algumas modificações, algumas alterações, visando já o jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. O amistoso é muito importante, né, nessa época, como a gente só está na Copa do Brasil, para dar ritmo de jogo, né? Então, a gente escolheu o sábado porque está difícil até de encontrar adversários pelo momento que está todo mundo decidindo campeonatos e tudo. E a gente conseguiu contato com o Paraná e fez nesse sábado agora pela manhã. Foi muito proveitosa, ele não pôde contar com dois jogadores no meio campo, né, que foi o Washington e o Perovic. Perovic num momento de transição da parte médica para a parte física, e o Washington foi um acordo com o Gerson, achei que ele precisava um pouquinho mais de tempo para a parte física, ele ficou fora desse jogo, mas está tranquilo, está apto para o jogo de terça-feira contra o Paysandu. Mas foi uma movimentação muito boa, um adversário com qualidade, eu acho que é muito próximo do que a gente pode enfrentar na terça-feira. Eu acho que é importante a movimentação também pela parte física, que o jogo te traz muito, né? E é um jogo competitivo contra o Paraná. Por mais que eles no segundo tempo eles trocaram o time titular, trocaram todos, mas a gente manteve o ritmo, foi intenso, conseguiu o Gerson fazer várias experiências que pode ser que aconteça dentro do jogo do Paysandu. Então foi muito importante o amistoso para todas essas situações que eu falei agora. Você entende que dentro daquilo que o Gerson está armando para esse jogo contra Paysandu, a resposta que a equipe teve, até mesmo já pensando nos atletas, porque existem alguns desfalques para o jogo contra o Paysandu, você entende que a equipe teve uma boa postura, teve um bom aproveitamento, o Gersinho gostou do que viu? Eu conversei bastante com o Gersinho e gostou sim. Eu acho que a evolução do time vem numa gradativa boa, né? Eu não, acho que não vai ter perdido, só vai ter perdido o Juba, na verdade, mas que já não teve no último jogo, né? Certo. Então, o time não deve mudar muito, tem todo mundo à disposição. A única dúvida é se o Perovic vai estar à disposição ou não, mas a gente recuperou o Thiago Silva, o Perovic está nessa transição, o Washington só foi poupado, na verdade, para trabalhos físicos, então vai estar todo mundo à disposição, tirando o Baia, que foi expulso, né? Ele já treinou também uma situação com o Alessandro, me parece que gostou, então acho que está bem encaminhado para a gente fazer um bom jogo na terça-feira, por isso que o amistoso foi muito, muito produtivo. Jackson, em relação ao trabalho que aconteceu ano passado, em que o Gamarra atuava como preparador físico e você também fazia um trabalho junto com ele, esse trabalho que foi desenvolvido no ano passado foi muito proveitoso para você, para que hoje você esteja sendo reconhecido como uma das pessoas responsáveis pelo crescimento também do Operário. É claro que tem o Gersinho, que é um estudioso, é uma pessoa que realmente tem uma leitura muito grande do futebol, mas hoje em dia no futebol, se não tiver um bom condicionamento físico, e esse condicionamento físico sendo definido no momento certo, realmente você não tem uma equipe boa. O Gamarra teve uma participação legal assim naquilo que você hoje trabalha, como é que foi isso? Então, bem, eu estou no Operário desde 2012. Eu cheguei no Operário na categoria de base, como está o Sub-17, era Sub-18 na época.
daí eu fui trabalhando no Sub-18, ainda era novo, sou novo na verdade, e aí chegou o pessoal da LA na época. E com o Marquinhos Valzac, que é hoje o preparador físico do Paraná. Então, ele subiu para o profissional. E aí, a partir dali, eu fui auxiliar de preparação física durante 3 campeonatos paranaenses. 2 com o Marquinhos e um com o Gamarra. Eu digo assim que os dois me alimentaram de muitas coisas. De teorias, de filosofias, de forma de pensar, de postura e de tudo mais. Então, são 2 nomes, do Marquinhos, que foi um pouquinho mais de tempo, e do Gamarra, que me ajudaram a eu chegar na minha forma de trabalhar, que é um pouquinho diferente que a do Gamarra e é um pouquinho diferente que a do Marquinhos. Você pegou aquilo que você entendia que era de melhor dos 2 profissionais e criou a tua forma de trabalhar, a tua filosofia. Isso. Aí me adaptei ao que eu acho também, só que são 2 grandes profissionais. Aí está o que eles fizeram, né, dentro do Operário mesmo. O Marquinhos fez um baita trabalho, levou já Paraná para Libertadores, como preparador físico. O Gamarra também fez um grande trabalho ano passado, foi eleito o melhor preparador físico do campeonato, então aprendi muito. Só que eu peguei um pouquinho de cada um, fui para o Foz, na época, nessa transição fui para o Foz. A época que a gente subiu lá, a gente terminou em terceiro, mas quem estava na preparação física também era eu, quando subiu o Foz. Então, eu acho que as experiências que a gente vai vindo durante o decorrer desse trabalho criou o Jacques, que hoje dá o treino, hoje é o preparador físico do Operário. Como é que você pode definir, em termos de percentual, o Operário que praticamente terminou o Campeonato Paranaense e o Operário que hoje está jogando a Copa do Brasil? Eu não gosto muito de falar em percentual. Eu acho que a preparação física é muito assim específica para você globalizar ela e colocar um percentual. Mas, assim, digamos que nosso time estava... A grande valência que a gente ganhou nessa transição foi a parte de força. E eu acho que por isso que a gente aguenta tanto hoje. E acaba o jogo hoje tão tranquilo. Tão tranquilo não, acaba desgastado, mas aguentando e podendo até jogar 5, 6, 7 minutos de acréscimo com tranquilidade. Então, eu coloco que está hoje tirando algumas coisas 90%, para não deixar sem resposta, mas tem jogadores que a gente vai ter que individualizar para trabalhar. Caso de Batata, caso de Thiago Silva, caso de Washington, que eu acabei de falar. O pessoal que não vem jogando vai ter que dar uma ênfase melhor para a hora que o Gersinho precisar ter isso. Por isso que eu falo, para ter um grupo homogêneo falta uns 20%. É até estranho que eu vou falar, é 20%. Mas, no contexto geral, a gente deve estar nos 90% da parte física hoje. O Monegi, deixar a equipe homogênica na parte física, é possível acontecer? Porque você tem a questão de lesões, aquele jogador que fica um determinado tempo parado, e daí você tem que entrar nessa parte individual de trabalho, né? Mas, de uma forma geral, é possível ser feito? Esse time tem essa possibilidade? Tem, porque o que acontece quando a gente chega nessa parte homogênea é mais do pessoal que vem jogando e o pessoal que vem entrando. Então você soma ali 15, 16, 18 atletas, o pessoal que está indo para o banco. Se você colocar todos eles num nível parecido, aonde a gente encontra um grupo homogêneo para trabalhar. Óbvio que sempre vai ter alguém voltando de departamento médico, sempre vai ter alguém abaixo que pode chegar de contratação e aí que vai estar abaixo. Aí óbvio que não vai ter o grupo homogêneo, né? Mas digamos que você tendo 80%, 90% do grupo homogêneo, você vai ajudar o treinador, vai ajudar o próprio time a render o que tem que render. Dentro do Campeonato Paranaense, muito se falava do condicionamento físico do Lucas Batatinha. De uma forma geral da equipe, mas do Lucas Batatinha que não conseguia jogar os 90 minutos e tudo mais. Hoje a gente já vê um Lucas segurando mais, conseguindo ir mais à frente do que somente meio tempo, 60 minutos. Como é que você vê em termos o Lucas numa partida hoje, aí, por exemplo, se entrasse amanhã para jogar contra o Paysandu, aguentaria 90 minutos? Já aguentou, né? Contra o Criciúma ele já aguentou 90 minutos. Digamos assim que os últimos 10 minutos teve dificuldade, né? Teve dificuldade, que é uma feito um acompanhamento normal na beira do gramado ali? Sim, você tem esse acompanhamento, já? Tem o controle, né, de quem está jogando, de tudo isso, né? E o Batatinha, o grande problema é que ele ficou parado o ano inteiro passado. Ele foi para o Icasa, e isso é uma história que a gente tem de cada atleta, ele foi para o Icasa, ele teve uma lesão séria no reto femoral, então, que é o quadríceps, parte da frente da coxa,
e ficou o resto do ano parado, só jogando amador em Curitiba e, enfim, não é o ideal para um jogador profissional. E quando ele vem e fica um ano parado e ele vira a solução, digamos, de gols e do problema do Operário, a gente esquece, às vezes, do que ele passou um ano anterior. E para a parte física é muito ruim isso. Você fica um ano sem jogar e, de repente, você tem uma carga em cima dele e a gente acha que ele vai conseguir já 90 minutos jogar. Não, isso é gradativo, isso ele precisa adquirir um lastro fisiológico, onde ele possa aguentar esse jogo, onde ele pode aguentar a carga de treino, aguentar o jogo, aguentar a recuperação de um jogo para o outro. E então tudo isso tem que ser bem trabalhado para ele gradativamente aguentando os jogos. Teve erro talvez lá atrás na preparação dele? Vamos dizer que sim, ele teve um tempo a mais, né? Mas ele foi muito dedicado e assim ele conseguiu, com os trabalhos que a gente passou para ele, essa evolução. Não está 100% ainda, não está, mas hoje ele já aguenta um jogo se precisar 90 minutos do jogo. Então, a evolução é desse jeito, individual e detalhista. E você, como é que é feito esse teu trabalho na beira do campo, você junto com o Gersinho ali, você chega a comentar com o Gersinho sobre determinado jogador, olha, esse aqui, ele até se movimentou bem até agora, mas a partir daqui ele não dá conta do recado. O Gersinho se obriga a fazer substituições, obedecendo ou atendendo uma avaliação tua? Sim, o Gerson eu sou suspeito de falar, é baita profissional em todos os pontos. Então o que acontece? É muito agregado os dois trabalhos, é muito junto os dois trabalhos. Então até no próprio jogo, um fato que aconteceu no próprio jogo do Criciúma, ele me chamou, eu estava aquecendo o time lá atrás, ele me chamou e perguntou, o Perovic aguenta 30 minutos? Aí eu falei, não, pode colocar, ele vai aguentar os 30 minutos. Então, é um trabalho assim, que por isso que está dando tão certo, tem uma recíproca dos dois lados. E o próprio Joel também, conversa bastante e assim, são três cabeças pensantes que vai resolver os problemas que vão aparecer, né? Então é muito agregado, a parte física tem muito trabalho com bola, aí você vai ver, tem vários trabalhos que o Gersinho faz, que é a parte física. Então é bem agregado, é bem um negócio bem bacana, o ambiente está legal e isso só torna a evolução do time cada vez mais. Né? Pode chegar e perder para o Paysandu, pode, sim, mas a evolução foi muito boa, os treinos estão muito bons e óbvio que a grande chance de sair com um bom resultado aqui é melhor. Ah, não tenha dúvida. Agora, você que vive os bastidores ali, a gente já falou do jogo contra o Paraná Clube e a semana passada e durante a semana toda a imprensa explorando a questão, essa pressão que existe sobre o término de contrato de alguns jogadores, né, e que até semana passada somente 7 jogadores tinham essa possibilidade de poder atuar contra o Paysandu e houve toda uma conversação. O que você tem de novidade ou confirmação de atletas que já estão renovados e garantidos para essas 2 partidas contra o Paysandu, pelo menos? Então, bem, foi renovado com a maioria dos atletas, todos praticamente. Só tem, parece que é 1 ou 2 situações, mas que até amanhã deve ser resolvida, até que tem contratos que acabam também dia 17, 20, 25 de maio. Então, a maioria foi renovado, é o que eu posso falar, acho que 90% foi renovado, só tem 2 situações pendentes, mas pode ter certeza que a gente vai ter um time muito competitivo para o jogo de terça-feira contra o Paysandu. E mesmo porque esse jogo contra o Paysandu, esses jogos contra o Paysandu, eles acabam se tornando muito interessantes, acabam se tornando uma vitrine para esses atletas que, de repente, têm a ambição de amanhã ou depois estarem jogando uma Série C, uma Série B de Campeonato Brasileiro, talvez, né? Sim, a Copa do Brasil é fantástica, na verdade, né? Ela abrange todo o Brasil e times de menos expressão, digamos assim, ao meio nacional, que consegue se destacar, com certeza os jogadores também vão estar destacando, porque é como se fosse um campeonato brasileiro. Certo. Né? Porque você está vitrine, TV, então é um campeonato muito interessante, onde tem há muito tempo que já tem e muito tempo que promove jogadores para time de Série A, B, C, então esses jogadores sabem disso, né? A Copa do Brasil é muito instigante para eles, para critério assim, de ir para outros times, então aí por isso que eu acredito que a gente tem grande chance de ir bem nessa competição. Agora, você falou de trabalho de base, eu vou fazer um questionamento para você que foge um pouco do Operário Ferroviário. Nós estamos aí às vésperas da realização dos Jogos Estudantis Municipais.
competição que atinge mais de 9.000 alunos, né, crianças entre 7 e 17 anos de idade. E há cerca de uns anos atrás, eu me lembro que um pai de aluno de uma determinada escola aqui da nossa cidade, o menino jogava futebol e o pai falou para ele, ele me contando, né, olha, o meu filho treina aqui 1h30, 1 hora, e daí para melhorar o condicionamento físico dele, eu vou lá para a pista do atletismo do campus, faço ele ficar subindo umas 10 vezes aquela rampa com pneu nas costas. Você que trabalha nessa área, há necessidade de tomar determinados cuidados primeiro com aquela pessoa que não é um profissional especializado, que talvez esse seja o grande porém da história, e também sobre aquela situação de se exigir muito fisicamente de uma criança que ainda está em formação. Como é que funciona isso aí na tua cabeça, Jackson? Olha, primeiro você tem que entender a maturidade de cada idade, né? Então, por exemplo, um menino ir para morro e subir com pneu, a musculatura dele não está preparada para isso. E aí vai machucar, vai fadigar, vai estressar o próprio menino. Eu acho que tudo é gradativo. Então, certo. Tudo tem a sua idade e tem o que fazer. E aí, por isso que tem que ter profissionais na área hoje envolvendo o esporte. Por isso que dá dificuldade hoje de ter novos talentos em todas as modalidades. Gente querendo que o atleta ele apareça precocemente. Sim, mas esse também, e investimentos certos, né? Tem gente que hoje é treinador, é preparador físico, sem ter uma experiência, sem ter nada, né? Sem ter essa maturidade que precisa para entender também o atleta. Então isso não é só futebol, não, isso é em tudo. É em tudo. E aí vem o menosprezo da nossa profissão, né, em relação a isso. Porque aí não tem gente de qualidade talvez no mercado e aí o pessoal não valoriza. Então, são poucos, por exemplo, são poucos clubes, tirando A, B e C lá, que valorizam o preparador físico. São poucos clubes. Porque, vamos colocar um preparador físico lá e vai dar conta do recado. E não é assim. Aí a formação é diferente. E isso já vem desde a categoria de base e vai subindo. E assim é com atletismo, assim é com vôlei, assim é com todos os esportes hoje no Brasil, que tem essa dificuldade de revelar, de ter um trabalho adequado para cada situação e a especificidade de cada esporte. Então, tudo isso, na minha opinião, é um dos grandes problemas hoje do nosso esporte, né? De repente, ter a inteligência para que saiba colher frutos no momento certo, ter paciência para que isso aconteça também, né? Sim. Mas, acima de tudo, o respeito ao profissional, tendo o profissional correto, trabalhando no setor correto. Um projeto, né? E um projeto, né? Em cima disso. Não pode ser coisa de 1 ano, 6 meses, ano de eleição, aí vai fazer. Aí não resolve, né? Aí é jogar dinheiro fora. Maravilha. Muito bem, eu conversei com o Jackson, ele que é preparador físico do Operário Ferroviário, um dos cabeças da equipe, que inclusive tem sido muito elogiado pelo seu trabalho, junto com o Gersinho, junto com o Joel, dentro da equipe do Fantasma, nesta história bonita que o Operário está fazendo dentro da Copa do Brasil e, claro, o torcedor operariano espera que se faça no segundo semestre, que esta equipe de trabalho esteja junto também para as disputas dos campeonatos em 2017. Quero agradecer a tua presença aqui, Jackson, muito bacana conversar, também fazer esse alerta para aqueles pais que nos acompanham, né? Parabéns pelo trabalho e fica a nossa expectativa de que venham mais vitórias aí, quem sabe o Operário Ferroviário passando para a terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o trabalho, né? Vamos trabalhar para isso. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. O que você precisar de nós lá do Operário, estamos à disposição. E você, eu sei que é torcedor, está sempre junto e obrigado aí por mais uma vez pelo convite. Valeu, meu amigo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cia do Esporte.